Vamos lá, galera, vamos dar início à parte de redes sem fio. Vamos falar um pouquinho sobre o Wi-Fi, sobre o Bluetooth, sobre as tecnologias que a gente observa hoje nas provas, falando sobre as redes wireless. Então, vamos dar uma olhadinha no material? Vamos. Bom, a primeira coisa que a gente tem que relembrar é que, na teoria da comunicação, sempre que eu penso em enviar uma informação, eu tenho um emissor e um receptor. É necessário que haja um canal e a mensagem trafegue em um determinado código. Esse canal tem que ser comum, né, para ligar o emissor e o receptor. E a mensagem tem que ser transmitida em um código que ambos conheçam. Então, isso é só relembrando os elementos da comunicação. Quando eu penso em uma rede sem fio, o emissor e o receptor vão ter que usar alguma tecnologia. As tecnologias mais comuns usadas em redes sem fios são o infravermelho e o rádio, ou a radiodifusão, né? O que seria o infravermelho? Galera, todo mundo tem controle remoto em casa, né? Ninguém quer levantar do sofá, da cama para trocar o canal da televisão. O controle remoto trabalha com o quê? O infravermelho. Qual a característica do infravermelho? Se alguém ficar na frente, você não troca o canal. Ou seja, se tiver um obstáculo, a luz do infravermelho não vai passar. E aí não vai alcançar o quê? O receptor. O teu aparelho do controle remoto é um emissor. Na televisão existe um aparelho o quê? Receptor. Toda a comunicação tem que ter um emissor e um receptor. E aí, o infravermelho é o canal que vai mandar a mensagem lá para troca. Então, o que eu estou querendo mostrar? O infravermelho, ele tem uma característica que ele implica em linha de visada. Ou seja, tem que ter um raio de visão aberto para a informação poder chegar. Um outro detalhe do infravermelho é a distância, né? Se eu tiver a 2, 3 metros da televisão, eu consigo trocar o canal. Se eu tiver a 10, 20 metros, eu não vou conseguir. Então, o infravermelho também tem uma característica de quê? De curto alcance. Na década de 90, as primeiras implementações de redes locais tentaram trabalhar com infravermelho, mas viram que não era uma coisa muito viável. Os computadores tinham que ficar de costas um para o outro, bem próximos. Por que não era muito viável? Bom, tendo obstáculo não funciona. Uma distância maior não funciona, então não era algo muito funcional. Tentaram até implementar placas no teto para que a máquina pudesse enviar a informação para o teto e a informação depois percorresse, chegasse a um outro emissor para o destinatário. Mas eram implementações que não vingaram. Felizmente, começaram, então, a desenvolver a troca de informações dos computadores via rádio. Aí, deu uma boa alavancada. Para eu poder trabalhar com rádio, eu tenho que ter antenas. A gente tem que estabelecer uma frequência para ser um canal de comunicação, e essa frequência comum entre o emissor e o receptor vai ser expressa em hertz. Então, imagine, haverá uma antena de um lado, uma antena do outro. Aí estabelece-se uma frequência. Eu vou transmitir em 2.4 GHz. Legal, então vou configurar essa antena também para receber em 2.4 GHz. E aí,
a informação vai ser transmitida via rádio, através de ondas eletromagnéticas, entre o emissor e o receptor. Numa comunicação via rádio, é possível é possível que haja uma parede no meio do caminho? É possível. Se a parede não for muito grossa, é possível que as ondas eletromagnéticas atravessem essa parede. Haverá perdas? Provavelmente, né? Mas vai funcionar? Vai. Então, o que eu estou querendo colocar é possível. É que, diferentemente do infravermelho, a comunicação via rádio, ela não implica, ela não necessariamente obriga que haja o quê? A linha D visada, o campo de visão. Porque o rádio trabalha com fenômenos de refração, de reflexão, que vão permitir a comunicação, ainda, que haja um obstáculo. Lembrando, é muito difícil transmitir uma informação pelo ar. É sempre muito mais fácil transmitir uma informação por um meio guiado, por um meio o quê? Cabeado. Eu estou mostrando infravermelho, que a gente agora vai chamar de IRDA, e estou mostrando o quê? O rádio. Tanto infravermelho quanto rádio são tecnologias que não têm fio, mas nenhuma dessas duas ainda é o famoso Wi-Fi. Então, já de antemão, eu quero que você aprenda a distinguir wireless de Wi-Fi. Wireless é um termo genérico, né? Qualquer coisa sem fio é wireless. Wi-Fi vai ser uma tecnologia específica que eu vou falar daqui a pouquinho, beleza? Mas por enquanto, eu quero que vocês percebam algumas características das redes sem fio, inclusive algumas vantagens e algumas desvantagens. Né? Qual é a principal vantagem de uma rede sem fio hoje em dia? A mobilidade. Né? Se o examinador perguntar, a principal vantagem da rede sem fio é você poder deslocar os equipamentos sem ter que se preocupar com o limite do cabo. A mobilidade é a grande vantagem da rede sem fio. Agora, quais seriam algumas desvantagens da rede sem fio? Desvantagens? Primeiro, uma maior vulnerabilidade de interceptação. Interceptação? Sim, claro, imagina. Imagina que na casa do teu vizinho tem uma rede com fio. Para você poder ser um intruso naquela rede, você teria que arrumar um jeito de acessar o meio físico, o cabo, para interceptar o tráfego da rede. O grampo teria que ser físico. Agora, numa rede sem fio, é possível que você capture os pacotes estando numa localização próxima. Então, há uma vulnerabilidade com relação à interceptação, o que demanda o emprego de técnicas de criptografia para o tráfego seguro. As redes sem fio, elas têm um menor desempenho se comparadas às redes com fio. Você sabia disso? A rede com fio sempre vai ter taxas de transmissão maiores, se a gente pensar em gerações de tecnologia. Lógico, eu não vou comparar um Wi-Fi novo com um Ethernet velho. O que é a Ethernet? É o padrão cabeado. Mas se eu comparar a tecnologia de ponta do Wi-Fi, a tecnologia de ponta do cabo, o cabo ele tende a ter um desempenho melhor. Por quê? Por inúmeros, é muito mais fácil controlar a informação num fio do que pelo ar, cheio de interferências. Interferências, perdas de pacotes. Então, se teu objetivo é o desempenho, acima de tudo, começa a pensar no cabo. Né? Para um estúdio, por exemplo, eu quero ser um youtuber, eu quero fazer lives, eu quero dar aulas. Então é óbvio que o cabo é melhor para ligar o teu equipamento. A tua velocidade com a internet vai ser maior. O teu desempenho final vai ser melhor. Agora,
Eu quero é mobilidade, eu quero é poder acessar o computador da cama, do sofá, de qualquer lugar da casa, do smartphone. Aí, lógico que você vai preferir o quê? Uma rede sem fio. Então, voltando aí. Galera, um slidezinho mostrando um controle remoto, um exemplo de quê? Infravermelho. Agora, pensando já nas redes que trabalham com radiofrequência, com radiodifusão, nós temos a possibilidade de implementar uma rede ad hoc ou uma rede com infraestrutura. Qual é a diferença de uma rede ad hoc para uma rede infraestrutura? O nome sugere. Na infraestrutura, para eu montar uma rede, eu vou adquirir um equipamento para ser a minha base, a minha, entre aspas, como se fosse a minha estação base. Como assim? Veja, no modo infraestrutura, eu vou ter um equipamento que eu vou chamar aqui de AP. O que é o AP? É o Access Point. Esse Access Point é como se fosse uma estação base. Então, lá na minha residência, na minha empresa, eu coloco um desses APs e as máquinas trocam informações a partir da estação base, ou melhor, do Access Point. Hum, então vejam, a máquina A quer mandar uma informação para a máquina B, quer mandar informação para a máquina C, a informação vai para o Access Point vai e propaga essa informação para o destinatário. Então, toda a comunicação se dá através de quem? Do Access Point. Nesse modo infraestrutura, esse aparelho vai oferecer uma rede, vai ter um nome para essa rede. Esse nome a gente já pode ir aprendendo que é um SSID, ID de identificação, né? Então, essa aqui vai ser a rede do Renato. Aí, enquanto eu estiver num raio lá de, exemplo, 100 metros, 150 metros, eu estou no alcance desse access point, desse AP. E aí, eu tenho infraestrutura. Agora, imaginem que eu fui à praia. Aí, chegando à praia, eu lembrei que eu quero passar um arquivo para pessoa que está lá perto de mim e tal, está do lado. 2, 3 metros, 10 metros. Só que lá não tem internet, não dá para mandar por e-mail. A gente tem que arrumar algum jeito do equipamento transmitir. Óbvio que a maior parte dos laptops hoje em dia já tem esses dispositivos emissores, receptores, transceptores on-board, integrados. Então, imagina, eu peguei um telefone e estou com um computador, eu quero passar uma foto do telefone para o computador no meio do nada. No meio do nada, não tem internet, não tem nenhum tipo de quê? De infraestrutura. É possível essa troca de informações? Vamos imaginar que ou ambos têm o Bluetooth, que é bastante popular, ou ambos têm o Wi-Fi, que é bastante popular. É possível trocar as informações entre eles? Sim. É possível a gente estabelecer uma conexão temporária. Essa é uma característica do ad hoc. Esse termo ad hoc, ele é muito comum no ramo do direito. É comum, por exemplo, um delegado pegar um policial e falar assim: ó, agora você vai ser escrivão ad hoc. Ou o juiz nomear um perito ad hoc. Eu já fui nomeado perito, mas na época eu não era perito criminal. O juiz
me convidou para ser um perito judicial. Eu seria perito para aquele ato, para aquele momento. Então, é diferente, né? Esse caráter do ad hoc é sempre um caráter o quê? Temporário, para aquele ato, para aquele momento. Então, as redes ad hoc, elas não possuem uma estação base. Elas vão trocar informações diretamente entre equipamentos. E aí, tá na praia, foi, trocou aquela foto, pã, beleza. Saiu de perto, acabou a conexão, legal, vida que segue. No dia seguinte, quando se encontrar, se quiser transferir, nomeia de novo, estabelece uma nova rede ad hoc, vai ter que parear os equipamentos novamente, para que eles trabalhem o quê? Num mesmo canal de comunicação e possam trocar informações com o mesmo código. Beleza? Então, no modo infraestrutura, eu deixo o meu access point na minha casa ligado o dia inteiro. E a minha impressora também está ligada à rede. Os equipamentos também. Quando eu ligo o equipamento, ele já está conectado, ou ele vai obter a conexão. E eu não preciso me preocupar. Eu tenho uma infraestrutura. No modo ad hoc, não. Cada vez que eu estiver perto, eu vou poder me nomear aquela rede, aquela conexão. Quem tem uma experiência prática já deve estar começando a visualizar o Bluetooth com caráter ad hoc e o Wi-Fi com caráter de infraestrutura. E é isso mesmo que eu quero. Porque as provas, elas costumam abordar muito a prática. Então, de maneira costumeira, o Bluetooth é ad hoc e o Wi-Fi é infraestrutura. Mas não é regra. Eu posso, por exemplo, trabalhar com Wi-Fi ad hoc. Legal? Vamos que vamos. Vamos pegar uma questão do TRT de Pernambuco para a gente começar a ver como o assunto pode ser abordado. Um analista comprou um roteador wireless e conectou por cabo e um switch para acessar a infraestrutura da rede cabeada. Isso permitiu que todos os dispositivos sem fio conectados nesse roteador tivessem acesso a todos os serviços disponíveis na rede cabeada, como, por exemplo, o acesso à internet. Nesse caso, o roteador foi configurado pelo analista para operar no modo. Vamos, antes de mais nada, lembrar alguns conceitos? Bom, o que é um modem? O modem é equipamento que vem de modulador mais demodulador. Então, modulador mais demodulador. Por definição, o que o modem faz? Conversão de sinais. Então, o modem pode pegar um sinal digital do computador e converter, codificar para um sinal analógico, por exemplo, de modo que trafegue por uma linha telefônica analógica. E depois ele vai fazer a decodificação. Então, eu preciso que você compreenda que o computador ele tem uma linguagem binária e uma codificação. Quando ele quer acessar a internet, esse modem ele converte para um outro tipo de sinal. Vamos imaginar que aqui é a linha telefônica. Chegando à residência do destinatário lá, o modem vai fazer a demodulação e vai permitir novamente ligar, transmitir para o destinatário, né? Que nesse caso vai ser um receptor, e aí a informação fluiu. Então eu tenho o emissor, o canal, o código e o receptor. Quando eu estou enviando, ele está modulando. Quando eu estou recebendo, ele está o quê? Demodulando. Como
todo modem envia e recebe, ele modula e demodula. Por isso que o equipamento tem o nome de quê? De modem. Legal. Agora, o modem é para acessar a internet. Voltando pro enunciado, ele fala: um analista comprou um roteador wireless e se conectou por um cabo em um switch. O que seria um switch? Vamos lá. O que é um switch? Sempre que eu pensar em um switch, eu tenho que pensar em uma rede cabeada. E sempre que eu penso em uma rede cabeada, eu penso em um cabo par trançado com conector RJ45. Esse cabo par trançado é um cabo azul. O meu é branco, cinza, preto, não importa, né? Mas eu preciso que você já vá pensando lá naquele cabo que tem um conector parecido com o do telefone, só que maiorzinho. E o switch vai ser uma caixinha cheia de portas para ligar o quê? Cada equipamento com um cabo nesse equipamento que, além de concentrar as conexões, vai permitir a comunicação simultânea entre pares aí, né? Então, essa é uma característica do switch. A proposta inicial do switch é ligar computadores, ligar dispositivos dentro da mesma rede. Agora, tendo ciência dessa revisão, que é a minha proposta, o que seria um roteador? Um roteador é visto como a evolução do switch. A evolução do switch? Sim. O roteador possibilita a interconexão de redes. A interconexão de redes. Lá na década de 90, quem é mais velho tem mais facilidade até em compreender isso. Lá na década de 90, se a pessoa tivesse 2 computadores em casa, era rica, né? E aí, ela tinha que ter um modem e ligar o computador à internet. Mas se ela quisesse ligar os 2 à internet, ela tinha que ser rica mesmo. Por quê? Porque para ligar através do modem tinha que ter um telefone. E o telefone na década de 90 era um bem, declarava no imposto de renda, era caro pra caramba. Então, para que a gente pudesse ter 2 computadores ligados à internet, no início, era como se fosse necessário ter 2 modems. E aí teria que ter 2 o quê? Telefones. Isso era muito difícil, era raríssimo uma família na década de 90 brasileira ter 2 computadores, 2 telefones, 2 modems, 2 acessos à internet. Não era comum, né. Só que hoje em dia, se tu parar para pensar, a gente tem televisão conectada à internet, a gente tem o celular conectado à internet, o tablet, o computador. Então, há uma série de dispositivos conectados à internet. E, ao mesmo tempo, eu não quero ter um monte de plano de internet individual, eu não quero ter um monte de conexões distintas com telefones diferentes. Não. O que a gente faz? A gente implementa uma rede. Atualmente, a gente monta uma rede local. Então, compra lá um switch, por exemplo, e liga os dispositivos todos com cabo. Isso configurou o quê? Uma rede que a gente vai chamar de LAN. E aí, esse switch vai ser ligado. Perdi meu desenho. Esse switch com os computadores formando a rede local vai ser ligado a um roteador
que vai ser ligado a um modem que vai ser ligado à internet. O switch, ele forma a rede local. O modem oferece acesso à internet. A internet é um exemplo de rede WAN, de rede extensa. Então aqui eu tenho duas redes. A rede A, que é a minha rede local, e a rede B, que é a internet. Se eu quero fazer a interconexão de redes, eu preciso ter o quê? Um roteador. E aí o roteador vai permitir que eu tenha vários computadores dentro de uma rede acessando uma outra rede. E com isso eu conseguir compartilhar a minha internet e deixar todo mundo feliz, usando ao mesmo tempo. Hum. Agora, esse equipamento roteador, primeiro, ele pode ser com fio, ele pode ser sem fio, ou ele pode ser os dois. Em casa, a gente costuma ter um roteador wireless. Mas se vocês observarem a parte traseira dele, tem um monte de portas para a gente ligar equipamentos cabeados. Aí qual a vantagem das portas? Lembrem-se que aqueles equipamentos que eu conseguir ligar com cabo vão ter uma melhor qualidade na transmissão. Por quê? É mais fácil transmitir com cabo. Então, lá em casa, por exemplo, o equipamento roteador fica na estante da sala e tem a televisão que fica a 1 metro. Então, aquela televisão que está do lado dele, eu liguei com cabo, porque eu quero assistir o Netflix e não quero que haja interrupções no Netflix, então eu liguei com cabo. Até porque tá do lado, não tem sentido o Wi-Fi. Eu preferi o cabo, deu para esconder, ficou bonitinho, tá bom. Então, eu, Renato, tenho a predileção pelo cabo. Vejo o Wi-Fi como o quê? Uma alternativa de mobilidade. Se eu tenho equipamento que fica fixo lá, que não sai do lugar, eu prefiro o cabo, desde que, é óbvio, tenha como passar o cabo, né? Agora, esse roteador, ele pode ser usado de fato como roteador, com o objetivo de interconectar redes. Ele pode ser usado como hotspot ou como access point. Aí, a gente vai comentar um pouquinho e eu ainda vou explicar muito isso, muito, muito, muito. Quem é que usa um roteador como hotspot? O que é um hotspot? O hotspot tem um caráter de oferecer apenas acesso à internet. Então, a proposta do hotspot é oferecer o acesso à internet. Imaginem que eu tenho um restaurante, eu tenho uma academia, eu tenho algum tipo de comércio, e eu quero colocar o Wi-Fi como um atrativo, como um diferencial. Eu quero que o cara vá tomar um café, que o cara vá almoçar no restaurante e tenha a liberdade de se conectar à internet usando o Wi-Fi do restaurante. Eu quero agregar isso, né, como um serviço da minha empresa, da minha academia. Eu quero que o cara vá malhar e tenha um Wi-Fi para ele poder escutar o Spotify dele lá, para ele poder assistir a videoaula dele enquanto ele está malhando. Eu quero agregar isso como um valor à minha empresa. Logo, eu vou colocar um equipamento hotspot. O hotspot tem esse caráter de oferecer um acesso à internet público. Eu não estou dizendo gratuito, existe uma diferença grande entre público e gratuito, né? Público, no sentido de que qualquer um pode entrar, mas, professor, público não é bem uma palavra, porque se ele é só para os clientes da academia, é privado. Tá bom, mas o objetivo vai ser atender o quê? Os clientes, as pessoas que frequentam, as pessoas que visitam. Daí esse caráter de ponto de acesso à internet. Se vai ser pago, tem aeroportos
onde o acesso ao Wi-Fi é pago. Tem outros que o acesso é gratuito por tanto tempo, meia hora, 1 hora. Depois, se você quiser, você paga. Eu acesso a internet a partir do hotspot. O hotspot não é o público pago ou gratuito. O hotspot é o quê? O acesso à internet. É só um ponto de acesso à internet. Nas academias, eu vejo muito hoje em dia equipamentos de hotspot, onde você, ao fazer o login, para você se identificar, para que haja algum tipo de controle de acesso, até porque se você praticar algum ato ilícito, eles terem um registro, do teu equipamento e tal, e do teu usuário, há alguns lugares que implicam uma autenticação via Google, uma autenticação via Facebook. Aí, quando tu vai malhar, tu acessa o Wi-Fi da academia e publica no Facebook que você está naquele local. Aí todos os teus amigos ficam cientes de que você malha naquele lugar, de que você está naquele local. Isso pode ser interessante para a empresa. Vamos contextualizar. Por exemplo, eu tenho 5.000 seguidores no Facebook. Então, se eu vou malhar numa academia e, para me autenticar o Wi-Fi, eu tenho que compartilhar essa informação no meu Facebook, toda vez que eu for malhar, 5.000 pessoas vão saber que aquela academia existe e, de certa forma, vão saber os meus hábitos também, o horário que eu vou e tal. Isso eu vou avaliar se vale a pena ou não. Para a academia pode ser interessante essa publicidade gratuita que eu estou fazendo em troca gratuita. Em troca de quê? Do acesso à internet. Então, hoje você pode comprar equipamentos hotspot. Se você tem um comércio e pensa em fazer isso, você coloca lá hotspot. A Intelbras tem esse equipamento que faz login, por exemplo, com o Facebook. É bem fácil de implementar. Olha aí. Aqui eu estou mostrando um exemplozinho. Ele faz. Ele é um roteador, porque ele vai permitir a conexão dos equipamentos locais daquela academia à internet, então ele tem esse papel de rotear. Mas no próprio nome ele já diz, roteador wireless, Intelbras. Olha comigo. Check-in com Facebook. Então todo mundo que quiser entrar na rede vai fazer o check-in com o Facebook. Já tem uma autenticação. Legal? Agora, qual uma característica do hotspot? Eu tô malhando. Tem um cara na outra esteira malhando. Eu não consigo acessar o celular dele. A academia tem uma impressora. Eu não consigo acessar a impressora da academia. O computador da academia também está usando a internet. O fato de eu estar na academia e estarmos na mesma rede não permite que eu acesse o computador da academia. Porque senão eu entrava lá no servidor da academia e colocava que a minha mensalidade está paga o ano inteiro. Então, para que não haja esse compartilhamento de recursos locais, o meu equipamento foi configurado como o quê? Um hotspot. A proposta dele é oferecer acesso à internet. Agora, esse mesmo aparelho roteador, que foi configurado como hotspot, também poderia ser configurado como access point. Qual a diferença dele ser configurado como access point? O access point vai estender os recursos da rede local. Ele estende os recursos da rede local para a rede sem fio. Então, imagina lá que eu tenho um switch. Aí nesse switch eu tenho o computador do João, o computador da Maria, eu tenho uma impressora. Aí veio o diretor e o diretor quer acessar esses recursos.
Só que o diretor não quer ficar dentro de uma sala, o diretor quer ter mobilidade. Então ele manda ligar no switch um AP, um access point. E aí ele vai oferecer via Wi-Fi o acesso para que o diretor se conecte ao access point e desfrute da impressora, do arquivo que estava na Maria, do arquivo que estava no João. Ou seja, é como se ele estivesse fazendo parte da rede cabeada, só que a partir de uma rede sem fio. Então, a característica do access point é estender os recursos da rede local através de uma rede sem fio. Logo, agora que a gente já viu a diferença entre hotspot e access point, vamos voltar para a questão. Vamos lá. Quando o examinador colocou, um analista comprou um roteador wireless, aí a gente já sabe que a gente pode configurar esse roteador como AP, a gente pode configurar esse roteador como hotspot, e o conectou por cabo em um switch para acessar a estrutura da rede cabeada. Para acessar a estrutura da rede cabeada, caracterizou o que aqui? Caracterizou o access point. O objetivo de um AP é estender os recursos da rede com fio para uma rede sem fio. Por isso, o gabarito aí é letra B de bravo. Vamos terminar a leitura? Isso permitiu que todos os dispositivos sem fio conectados nesse roteador tivessem acesso a todos os serviços disponíveis na rede cabeada, como, por exemplo, acesso à internet, acesso à impressora, acesso aos computadores. Nesse caso, o roteador foi configurado pelo analista para operar em quê? No modo Access Point. Legal? Gabarito letra B. Esse roteador também poderia ter sido configurado em um terceiro modo. Esse roteador wireless, que poderia ser configurado como hotspot, como AP, ou poderia ser configurado como repetidor. Quando que eu vou querer configurar esse equipamento como repetidor? Numa hipótese onde o sinal da minha internet, o sinal do meu Wi-Fi, não está chegando naquele andar de baixo. Então, eu posso colocar o equipamento para trabalhar como um repetidor. O que ele vai fazer? Ele vai regenerar o sinal e propagar por mais tantos metros, né, para ter um alcance maior. Eu posso ter um equipamento roteador configurado como repetidor. Assim como eu posso comprar somente um equipamento repetidor, né, que pode ser mais barato e não vai ter outra opção, só serve como repetidor. Então, são possibilidades na configuração de um roteador.